Olá, começamos mais um Gente Daqui e hoje eu converso com ele, Rodrigo Borges da Luz. Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá, tudo bem? Que prazer ter você aqui no nosso programa. Já da primeira temporada estava na promessa essa entrevista e você só desmarcava, agora veio. Ficou, mas agora tá pagando. Rodrigo, as pessoas, já conhecem, já sabem do teu trabalho. E eu acho importante isso, a gente destacar um pouquinho. Sempre eu começo a entrevista buscando as origens, de onde tu veio. Tu é natural de São Luís? De onde que veio, do que se alimenta, quem é que é. Quem é essa pessoa, né? E tu é natural de São Luís Gonzaga? Sou natural de São Luís Gonzaga, sou cria de São Luís Gonzaga, nascido e criado lá no bairro Floresta. Venho de lá. E como que era essa tua infância? Que memórias, assim, mais afetivas tu tem desse período de criança mesmo? Da tenra idade? A minha infância, ela foi uma infância... Brincava bastante, eu sou muito agitado, né? Então, desde pequeno, eu sempre fui muito agitado. Tu sempre já foi, assim, se destacava pela tua comunicação ou Sim, não? Ou desde pequeno. Eu tava sempre enfiado em escola, grupo de dança, grupo de teatro, música, E sempre do que tu participando. brincava quando tu era criança? O que eu brincava? Tu de brincava. boneca. Mas tu não brincava com as brincadeiras com as meninas já? Ou não? Eu brincava, na verdade, assim, ó, minha brincadeira sempre era... Eu montava um grupo musical com meus amigos, fazia todo mundo virar Joelma, já pegava uma camiseta, fazia minha peruca, era sempre assim. E aí tu tinha já um entendimento dessa questão não. De brincar de... Por que não, os meninos inclusive, brincavam foi de bola? Foi muito difícil pra mim essa transição, sabe? Tu te reconhecia como menino, um menino. Na verdade, eu me reconheço como menino. Não, né? eu digo no sentido de brincadeiras, essas coisas. Sim, só que eu via que eu não brincava como os meninos, né? Tipo assim, eu sempre me afastava dos homens e ficava mais próximo das meninas, por identificação mesmo, porque as minhas brincadeiras sempre eram mais relax, ou a gente ia conversar, ou eu pegava as bonecas da minha irmã, na verdade, pra mim fazer o que eu faço hoje, pra brincar com os cabelos das bonecas. Ah, tu já brincava disso? Eu gostava de fazer trança, eu gostava de cortar o cabelo das bonecas. Minhas irmãs queriam me matar, porque as bonecas eram bonecas de recordação. Minhas irmãs são mais velhas que eu, né? Quantos irmãos tu tem? Tenho 5 irmãos. Eu sou o mais novo, né? Todos moram aqui ou não? Não. Todos foram embora. Na verdade, eu só tenho aqui na cidade 2 irmãos hoje que moram em São Luís. E um tá acompanhando o meu sobrinho, que é jogador. E daí ele não fica mais aqui. E o resto moram mais espalhados pelo Brasil. Tá bem. E aí tu estudou aonde aqui em São Luís? Eu estudei no Ernestina. Foi a minha escola até a 8ª série, né? Que hoje não existe mais. E depois eu continuei estudando no estadual. Tá, e daí tu já tinha um despertar nesse sentido da tua profissão ou não? Era muito... Ainda tu já tinha algum outro tipo de plano? Sonhava em ser, sei lá, advogado? Sei lá, às vezes tem médico, né? Desde pequeno eu sempre gostei de coisas da beleza. Por exemplo, maquiava as minhas sobrinhas. Minha sobrinha tinha 2 anos e eu pegava ela pra maquiar e ela andava correndo igual uma louca. Quando via, pensa numa criança de 2 anos passando correndo em volta da casa com o olho todo preto esfumado. Era as minhas sobrinhas. Ah, tu já fazia esfumado? Olha, tu já tinha visão. Ó, tentando ali. Não era aquela sobrancelha reta? Olha, era bem marcadinho tudo, mas desde pequeno, assim, sempre fui, sabe? E começou com as bonecas, depois eu comecei a fazer nas minhas sobrinhas, porque daí eu tinha que produzi-las para os nossos shows, né? Então, elas não chegavam de qualquer jeito. E daí vocês faziam o show. Porque depois tu vai contar pra nós, mas tem outra... A questão da música é forte também na tua vida. Sim. E aí tu frequentava a igreja? Frequentava a igreja. Nesse período já, com a tua mãe, como que era? Quando eu comecei na adolescência, a minha irmã, ela foi a que puxou, né, o pessoal lá de casa pra igreja, né? Qual igreja? Nós íamos na Quadrangular, que é evangélica, né? E o meu pai sempre me disse, né? O meu pai, hoje, eu tenho um problema muito sério com o meu pai. E meu pai, ele sofre de alcoolismo, né? Então, a minha infância toda também foi marcada por esse lado negativo na nossa vida. A gente cresceu... Tu morava com os teus pais? Sim, quando sim, pequeno, sempre os morei. dois? Meus pais foram casados até um pouquinho antes de eu... saí de casa, né? Então, eles se separaram depois que eu saí de casa. Daí minha mãe depois saiu. E o meu outro irmão.
E o meu pai, ele sempre disse pra nós, meu pai, ele me ensinou os valores muito forte. Eu tenho os valores que meu pai me passou, são muito fortes, que é, você não pode pegar nada que não é seu, você tem que honrar todas as suas dívidas, então nunca fique devendo nada pra ninguém e acredite em alguma coisa. Então, um dia eu me lembro que meu pai pegou eu e meu irmão, acho que eu tinha uns 11, 12 anos, botou nós dois sentados e disse assim, hoje eu vou ter uma conversa com vocês sobre religiosidade. Vocês precisam acreditar em alguma coisa, não importa no que seja, mas vocês precisam ter uma fé em alguma coisa. E isso eu sempre tive comigo, sabe? Que eu precisava crer. Nem que seja eu, nem que seja o universo, nem que seja Deus, nem que seja alguém, mas eu preciso acreditar em alguma coisa, né? Então esse é um valor que eu tenho muito forte em mim, sabe? De sempre crer em alguma coisa, né? E eu acredito muito em Deus, eu me apeguei muito com Deus. Deus, ele entrou na minha vida em momentos, assim, muito sérios, em momentos que eu não tinha mais pra onde correr. O momento da minha aceitação, da minha autoaceitação, foi um momento muito difícil, porque eu ia na igreja, eu frequentava a igreja, eu fazia tudo certinho. Tudo que uma pessoa correta deve fazer, eu fazia. E eu precisava provar isso, não só para mim, para Deus e para os outros, né? Para os homens ali que estavam me olhando. Porque eu cantava na igreja, eu participava do grupo de dança da igreja, dos jovens, eu tava na frente do grupo de teatro. E aquilo ali era legal, tu gostava de fazer. Eu amava participar da igreja, né? Até que chegou numa fase da minha adolescência que eu fui crescendo. E quando eu era pequenininho, eu frequentava a igreja. Minha mãe também frequentava a igreja, né? E só que ficou mais forte com a minha irmã depois, né? Que ela namorava o músico, meu cunhado, da igreja. Ele era líder do pessoal lá da música, né? Então, foi ficando muito forte a nossa participação dentro da igreja. E quando eu tava na adolescência, ali com meus 13 anos, eu comecei a entender que eu não gostava de menina. E eu só sabia que eu olhava o menininho e achava ele bonito, gostava dele, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo dentro de mim. Eu não conseguia entender que aquilo era, podemos dizer, tesão, sabe? Sei lá o que é, como é que se explica, mas eu olhava e gostava aquilo, sabe? Só que eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E nas meninas eu ficava, tipo, eu dava beijinho nas meninas, paquerava as meninas. Por causa da sociedade, que Por dizia ver que aquilo talvez era só o correto. que eu não tava me encaixando, sabe? Eu Não tava se vendo encaixava. aquilo e eu não me encaixava. Tu chegou a namorar a menina? Namorei assim, tipo... Namorico. Namorico, sabe? Daí, quando uma menina me deu um beijão, mas um beijão, eu tipo... Não é Que isso que eu nojo! quero! Não é isso! E daí eu comecei a ficar com nojinho, né? Daí eu não dei E em continuidade. casa, isso era tabu, não era tabu? Como Então, meu pai, ele sempre foi muito machista, né? Por ele já ter esses outros comportamentos, assim, tirando, né, o lado pai que ele exercia, assim, e às vezes que ele tava mais sóbrio, assim, ele sempre foi aquela presença de não deixar faltar nada em casa, bem os valores, assim, da família tradicional brasileira, tipo, o homem ali conduzindo, a mulher, sabe, em segundo plano e os filhos mais ainda. Então, pra mim, hoje eu olhar e eu entender como que se comportava isso, sabe, e feliz que a sociedade tá mudando e mudou, né, e não tem mais essa, mas o meu pai, por mais machista que ele fosse, no momento que ele soube da minha sexualidade, que foi quando eu comecei a compreender, porque eu levei esse processo, Pamela, 3 anos, pra mim me entender. Começou por ti primeiro, o teu entendimento, porque né? O assim, teu ó, sentimento. eu tava deprimido, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não sabia que problema eu tinha. Eu me via como uma pessoa doente. Eu me via como uma pessoa extremamente pecadora, possuída por demônios. Eu olhava pra mim e eu via isso, porque foi isso que foi me ensinado, né? Foi isso que foi falado que eu tinha, que eu estava com um problema muito sério. Esse problema era espiritual dentro de mim, que eu era possuído. E o que aconteceu? Tinha vezes que eu ficava 3 dias de jejum pra Deus tirar esse mal de dentro de mim. Eu me punia, buscando essa salvação, buscando por essa libertação. Me falavam que tinha um pastor muito bom para expulsar demônio lá, 300 quilômetros daqui. Eu dava um jeito, eu aparecia lá, eu ia de atrás. Eu ia procurando, e quando o pastor botava a mão na minha cabeça, meu pensamento era: Deus, tira de mim esse diabo, Deus, tira de mim esse espírito ruim, eu não quero ser assim, tira isso de mim, tira isso de mim. E eu fui por 3 anos tentando me libertar de uma coisa
que no fundo não existia. E hoje eu entendo isso. Rodrigo, e aí tu, em casa, como que foi? Então, quando eu fui para casa, porque daí eu tava cansado de viver aquela mentira, sabe? Parecia que eu tava num personagem. E eu tava cansado daquilo, eu queria realmente viver. Eu queria ser quem eu era e de forma livre, sabe? Sem me preocupar com o que vai acontecer, né? E eu chamei minha mãe, tive uma conversa com a minha mãe. E eu disse pra ela que eu não gostava de meninas e que eu precisava contar isso pra ela, né? Naquele momento, a minha mãe, ela me olhou e disse assim que ela já sabia, né? Acho que os pais, Os eles pais, eles sabem, sentem, né, o filho. E ela me olhou e disse assim que já sabia, que não era pra mim me preocupar, que ela apenas queria que tudo que eu fizesse, então em casa, junto com eles, que eu não ficasse, né, me escondendo pra fazer as coisas, que eu tivesse ela como uma amiga, né, pra contar, pra compartilhar, pra ser minha parceira, né, e foi a minha primeira apoiadora e a maior de todas, né, minha mãe. Então, ela sempre tá presente em todas essas situações, né, e quando eu... Talvez aí foi também um alívio pra ti, né? Foi, porque a pessoa homossexual, ela se sente muito desamparada, porque primeiro você aprende que você tá errado, né? Ensinam a gente que nós somos o errado, que a gente que tá torto, que a gente que é um ser com defeito dentro de uma sociedade perfeita, né? Que somos só nós, as abominações, né? É esse sentimento que algumas pessoas fazem questão de frisar todos os dias, de várias formas, né? Que nós somos pessoas inferiores por sermos quem somos, e não é bem assim que funciona, né? E então, quando a rede de apoio, ela é muito importante nesse momento, sabe? De ser acolhido, de Começa ter apoio. pela família, Começa pela família, sabe? A família precisa apoiar, porque pode ter certeza, quem tá ouvindo, os seus filhos já vão sofrer bastante na rua, né? Então, E eu acho que talvez os pais não sejam contra, assim, se assumir, mas acho que o maior temor deles é que os filhos passem por qualquer dificuldade na rua, né? E tu sofreu isso ao assumir, digamos assim, quando tu te expôs, quando tu saiu desse casulo, digamos assim, tu sentiu preconceito das pessoas ou não? Ou tu acha que a cultura já deu uma amenizada? Pra te ter uma ideia de uma das coisas que eu passei, até eu compartilhei no meu Instagram, foi quando eu consegui meu trabalho, né? Eu consegui um trabalho numa farmácia bem conhecida aqui em São Luís Gonzaga. E depois eu fui para uma rede que estava entrando dentro da cidade. E o selecionador avaliou todos os meus dados, né? E eu, graças a Deus, sempre fui muito bom em me comunicar com as pessoas. Então, eu sempre vendi muito bem. E o meu ticket de vendas era muito alto, né? E ele não podia me deixar simplesmente ir. Mas ele me olhou e disse assim: o teu currículo é muito bom, tu vende super bem, porém, se tu quiser trabalhar conosco, tu vai ter que cortar o teu cabelo e apresentar uma postura mais hétero dentro da nossa empresa. Tu tinha cabelo comprido? Eu tinha, na verdade, meu cabelo mais comprido que esse, do que eu tô aqui. Ele, acho que vinha aqui, assim, mais ou menos. E eu usava ele meio pro lado, assim, sabe? Era uma fase meio rebelde minha, assim. Só que eu não me encaixei nos padrões héteros normativos da empresa, né? E eu tive que cortar meu cabelo porque eu precisava trabalhar. Então, eu me submeti a isso. Hoje, se acontecesse isso comigo, jamais eu aceitaria, né? Jamais eu me submeteria a esse tipo de situação, né? Não permitiria que me tratassem dessa forma. Isso no início da tua carreira, digamos, profissional, né? Quando era o meu segundo emprego. Então, isso aconteceu, né? Trabalhei depois dentro da empresa, consegui me destacar dentro da empresa, mas logo eu saí porque não eram meus objetivos, né? Mas isso aconteceu, assim, me marcou muito, sabe? Como, né? O preconceito, a homofobia, ela tá infiltrada em várias formas, sabe? E não precisa alguém quebrar uma lâmpada na tua cabeça, sabe? Hoje as pessoas, elas... Não é escancarado, ele pode ser velado, né? Exato. Rodrigo, só um pouquinho, a gente vai para o intervalo comercial e já retorna para nós sabermos, né, como que tu escolheu essa profissão e como que tu desempenhou esse papel e agora está com novos planos, novos projetos, vem muita coisa nova. Eu já volto com o Rodrigo Borges. Jornal A Notícia, o jornal semanal de São Luís Gonzaga e região.
Acesse também o jornal digital anoticia.com e fique atento às notícias de nossa cidade e região. Plenos Gestão Empresarial, empresa de consultoria e treinamento em marketing e vendas, com mais de 120 clientes atendidos em todo o Brasil e até no exterior. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Hotel IP. Você que vem a São Luís a trabalho, passeio, ou até mesmo você daqui de São Luís que quer sair da rotina, faça já a sua reserva no Hotel IP, pois o seu conforto é nossa responsabilidade. CFC Cadore. Aqui você faz a sua primeira habilitação, renovação e mudança de categoria. Aulas teóricas, presenciais e remotas, práticas com os instrutores qualificados. CFC Cadore, a arte de formar condutores. Aqui prezamos pelo teu conforto, estamos sempre em busca de inovações e sem contar com a nossa linha Inter e Grêmio, disponíveis em todos os tamanhos. Aguardamos você e também o seu contato através das nossas redes sociais e WhatsApp. Mania Sport, pratique essa ideia! Do Sol Energia Solar. Cansado de pagar altas contas de energia? Nós temos a solução para você. Sistema fotovoltaico para empresas e residências. Atendemos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Faça um orçamento, você vai perceber como reduzir sua conta de energia. Restaurante, churrascaria e lancheria do Rock. Quando bate aquela fome, você tem apenas um lugar para ir. Vai no Rock. Não importa a hora, pois lá você encontra do pastel ao espeto corrido, o melhor X da cidade, e buffet livre e por quilo todos os dias. Olá pessoal de São Luís Gonzaga e região, eu sou a Janaína, aqui do Mercadão dos Óculos, gerente. Queria anunciar para vocês a nossa promoção dos óculos solares, o que seria Liquida Verão. São óculos com 20% de desconto à vista e 15% no cartão até 3 vezes sem juros. Aguardo vocês, bora garantir! já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível! Aqui você encontra qualidade, conforto, garantia, projetos e soluções exclusivas para você. Temos uma política de vendas que facilita a sua compra. Venha nos visitar! Odonto Excelência, conquiste o seu melhor sorriso. A clínica odontológica conta com serviços de clínico geral, endodontia, ortodontia, implantodontia, próteses, facetas e lentes de contato. Venha para a Odonto Excelência transformar o seu sorriso. Acreditamos profundamente no poder transformador da beleza. Urban Concept Hair, realçando a beleza que existe em você.
Voltamos aqui ao estúdio com Rodrigo Borges e eu quero agradecer a Notícia, Plenos Gestão Empresarial, Auditec, Story Papelaria, Viacom Informática, o Hotel IP. Tá pensando em fazer turismo aqui na região das Missões? Venha e visite o Hotel IP com uma ampla infraestrutura para te receber. CFC Cadore, arte de formar condutores. Biolabor, inteligência em diagnóstico rápido, seguro e confiável. Mania Esportes, olha aí, o pessoal do Grêmio tá mais feliz do que o do Inter. Então vão garantir a camiseta lá na Mania Esporte. Do Sol Energia Solar, tô aqui com a caneta da Do Sol, ó, precisa economizar na sua energia? Chama a Do Sol. Restaurante, churrascaria e lancheria do Rock. Mercadão do Óculos. Rodrigo, deixa eu mostrar aqui, ó. Belíssimo. A minha lente maravilhosa lá do Mercadão do Óculos, ó. Vou fazer a merchan aqui usando a lente, ó. E terá um desfile. Quinta-feira nós vamos fazer a cobertura do desfile. Toque Final, vem novidades aí na Toque Final e em parceria com a TV daqui. Aguarde, não vou dar spoiler. Odonto Excellence, que é um sorriso. Quer resolver todos esses problemas, talvez que você não goste no teu sorriso? Chama o pessoal da Odonto Excellence. Urban Concept Hair, conhece? Os amo. meninos estão lá para receber com toda a delicadeza, com todo o conforto. Tem uma massagenzinha quando tu tá lavando o cabelo. Ai, tem um cafezinho. Olha a pessoa que gosta de comer. Tem um bolinho sempre pra receber lá. Claro, aquela maquiagem, aquele cabelo, ó. Já cortei o meu cabelo, tá cortadinho, ó. Lindíssima. Personalize. Quer fazer um presente personalizado, dedicado àquela pessoa especial? Chama a Personalize. E eu vou mostrar, me empresta aqui, Rodrigo, a caneca do Gente Daqui, ó. Personalize. Então tá, esses são os nossos apoiadores aqui do Gente Daqui. Vamos retornar à nossa entrevista com o Rodrigo Borges. E aí, Rodrigo, conta pra nós. Tu começou a trabalhar na farmácia. Sim. E aí, como que despertou essa busca pela profissão que tu tens hoje? Como que foi essa trajetória a partir do momento que tu estavas na farmácia? Eu acredito que cada pessoa nasceu pra fazer alguma coisa, né? Muitos estão perdidos porque ainda não se encontraram na vida. Então, bora lá, querida, ó, acordar. Acorda, menina. Acorde e vai se encontrar, né? E outras pessoas já se encontraram, né? Eu acredito que foi uma série de coisas que me levou pra trabalhar com isso, né? Mas eu, desde pequeno, sempre fui muito empreendedor. Sempre fui muito, assim, eu tive muita visão. E eu acho que isso é uma coisa Tu foi meu natural sócio? minha. Fui teu sócio dentro de um projeto. Olha, menina. Nós vendíamos aquela Sacolinha de carro, no, né? Ecológica ainda, a gente inventou curso que a uma gente bem fez, legal. a gente teve que ser sócio. E assim, ó, desde pequeno, eu cobrava 15 centavos pra arrancar um cabelo branco da tua cabeça. Eu oferecia os meus serviços. Ah, então tu já... Então, assim, tô olha, entendendo tudo, entendeu, ó. querida? Tô entendendo Sempre tudo, ó. fazendo a conta, então. Eu nunca fui... cabelo branco, 15 centavos? Claro, as minhas irmãs tinham cabelo branco. A minha mãe aconselhável, também, então. Puxar cabelo branco? Olha, Ou diz que nasce mais 3? Não, isso é um mito. Mas eu fiz negócio disso. Deixava as pessoas careca e ficava com o bolso cheio. Claro, né? E assim, tu vai indo, né? Eu cobrava pelas minhas massagenzinhas. Como eu sempre fui uma criança gordinha, eu tinha os dedinhos bem tu era curtinhos. gordinho, né? Também tem essa parte da tua história, né? Tem, que é uma parte bem, né? Terrível, porque eu sofri bullying. Mas hoje eu dou risada na cara da depressão. Então, ó, um beijo pra ela. Então, não... Ai, amiga, mas enfim. Na farmácia que eu trabalhei, tinha uma menina que era maquiadora. E essa menina, ela dava treinamentos pra equipe de vendas, né? E eu ficava de olho em tudo. O que que acontecia? Eu fui fazendo meu kitzinho de maquiagem e tudo mais. Aconteceu o quê? Eu entrei como jovem aprendiz na farmácia. E eu tinha, se eu não me engano, 15 para 16 anos, né? E naquela época, de acordo com a lei, não podia contratar menor de idade. Então, não se contratava. E a minha gerente, né, fez uma... Porque eu me destaquei na venda. Então, eu amo conversar com pessoas, sabe? Eu amo vender, eu amo mostrar, eu amo explicar, eu amo resolver problemas das pessoas. E na farmácia eu tinha essa oportunidade todos os dias, né? As pessoas chegavam e me diziam assim, Rodrigo, eu tô sentindo tal coisa, Rodrigo, eu preciso de um produto pra tal e tal coisa. E eu ia lá, fazia pesquisa, achava o produto ideal e vendia.
né? E as pessoas sempre voltavam porque aquilo foi resolvido e elas compravam de mim e sabiam que eu sempre ia indicar o melhor. Então, sempre fui assim. E eu vendo a minha colega explicar para os vendedores, porque eu era jovem aprendiz, eu trabalhava no pacote. E eu ficava assim, só ouvindo ela falar, né? Eu chegava em casa e dizia, mãe, deixa eu te maquiar. E eu aplicava tudo que eu aprendia nas aulas que ela dava, né? Minha mãe, coitada, assim, ó. A hora que eu ficar rica, querida, minha mãe não vai trabalhar nunca mais, não vai precisar fazer nada, porque eu tenho uma dívida eterna com a minha mãe. Porque ela ficava das 6 até a meia-noite, sentada numa cadeira, tomando o chimarrão dela, sem fazer as coisas da casa, pra me treinar. Olha que legal. E eu cortava o cabelo dela, e sempre que eu queria fazer alguma coisa, eu levava 4 horas pra fazer uma escova, Pamela, num cabelo fino. Tipo, isso é muito tempo, entende? Era muita coisa, mas e o ela começo, tava ali. né? E eu fui indo. Chegou o momento em que eu precisava de dinheiro. E a minha renda como jovem aprendiz era meio salário mínimo da época, né? Então era muito pouco. Isso era 300, 400 reais. Eu dizia, não, eu não ficava esperando pela minha mãe e pelo meu pai, sabe? Eu não ficava esperando eles me darem um tênis ou me dar um material da escola. Eu ia lá, trabalhava desde pequeno e corria atrás. Eles nunca me deixaram faltar nada. Mas, por exemplo, se eu queria um caderno de 50 reais e o que eles podiam me dar era o de 10, eu ia lá, fazia uma coisinha ou outra pra alguém. Tirava o cabelo branco. E é isso aí. E conseguia. Eu trabalhava de babá pra minha irmã, né? Então, nas férias eu sempre ia, ficava de babá, cuidando dos meus sobrinhos. Aterrorizei meus sobrinhos. Perdoe o titio. Assustava eles, adorava assustar meus sobrinhos. Minha especialidade é assustar criança quando vocês precisarem, gente. Meu contato. Não, passa longe lá da loja, tá? Passa longe, que eu preciso das crianças. Do céu. Olha, eu era apaixonado por dar susto em criança, mas hoje eu me arrependo. Não, mas, enfim, sim, que eu percebi. Ai, tá. Deixa eu voltar, senão vou me perder aqui, segue querida. a linha. Aí tu começou a despertar e a cuidar cuidar o que as pessoas faziam. Comecei então, sabe o que fazer? Faxina. Eu vendia minha faxina pras pessoas. Minhas colegas da farmácia. Sério? Seríssimo. E eu ia, no meu dia de folga, fazia faxina. Faxinava a casa de todo mundo. Eu sempre fui muito perfeccionista, então... Ai, tu faz uma faxina, tu sabe faxinar, querida, então? Mas olha, eu areio até o teto se deixar. Então eu vou, sabe? Então tu era David bom. vai falar que eu não faço isso. Mas hoje, gente, eu tô no outro momento da minha vida. Ah, tu gostava assim dessa coisa de limpar, esfregar e tal. E tu fazia bem. Chamavam de volta, né? Sempre, então, sinal que foi bem feito o serviço, né? E eu ia, então, eu sempre fui me virando, sabe? Mas aconteceu um momento que, nessa farmácia também, sou muito grato, sabe? Aos lugares que eu passei, porque todos acrescentaram muito na minha vida. A gente ia nas vilas, nos bairros, fazia ação com um grupo de mulheres. Então, nós preparávamos as unhas e a manicure vinha e fazia o desenho na unha e tudo mais. Então, ali eu aprendi a fazer unha também. Eu sempre fui muito autodidata. Então, tudo que eu vi e me explicavam, eu ia e aplicava. E assim, eu fui indo, comecei a fazer unha de casa em casa. Então, a minha carreira na área da beleza começou nesse momento, quando eu comecei a fazer unhas pra fora. Eu não sabia dessa história. Eu fiquei chocada agora. Começou como diarista. Diarista, Depois manicure. E eu fui indo, então eu saía da farmácia, eu estudava, né, porque o aprendiz é obrigado a estudar, então eu estudava das 7h30 ao meio-dia, à 1h30 eu pegava na farmácia, ficava até às 6, daí das 6 começava o meu expediente de manicure, e nas folgas diarista. Então eu fazia a unha, às vezes até às 11 horas da noite, tava na rua. E tu morava nesse período ainda com a tua mãe? Morava com a minha mãe lá na floresta. E todos os locais da cidade eu percorria. Então tinha caminhando. Dias que eu tinha que me deslocar entre uma casa de uma cliente e outra. Eu levava, por exemplo, meia hora caminhando, porque tinha que atravessar a cidade. Com a minha maletinha de plástico, que eu nunca vou me esquecer da minha maletinha, eu ia bem faceiro. Não guardou essa maleta aí pra Então, deixar no museu, no museu Borges? Rodrigo, olha, não, acho que No não, museu Pamela. Rodrigo. Não, porque eu tenho assim não é um desapego, mas eu acredito que assim, pra mim poder celebrar o novo, eu preciso me livrar do velho, né? Seja deixando ele ir, eu preciso deixar o velho ir, sabe? Quando não me serve mais, eu preciso ou doar, ou vender, ou desapegar, sabe? Ele precisa ir, de alguma forma tem que ir, sabe? Eu tenho muito isso comigo. E aí, Rodrigo, depois dessa fase manicure, Então, como daí que foi as o clientes despertar? começaram, né? Ah, eu podia fazer uma maquiagem em mim.
Daí, tá, faz. Uma pele, assim. Como eu ia fazendo cada aula que a gente tinha na farmácia, eu queria comprar os produtos pra me testar também. Eu já tinha um materialzinho em casa, era um material muito comum. Eu comecei cobrando 10, 15 reais. E assim, eu ia. Ai, que legal esse tempo aí, ó. Eu ia em casa e comprava. Olha que te deu uma inflação. Viu? Deixa eu te contar. Tu lembra que na época que a gente fez o curso, que nós fomos sócios, eu te dei uma carona na tua casa, lá na tua mãe, lá na Sim. floresta. E eu tinha uma reunião, um evento à noite. Tu disse, deixa eu passar um lápis no teu olho. Ia ser jurada do festival do Tu estadual. não esqueceu! Não esqueci. E daí ele disse, tu vai assim. Ele me olhou, tu vai assim. Eu digo, vou, né? E ele, dá aqui. Eu tinha um lápis de olho. Eu nunca vou esquecer. E com aquele lápis, tu fez um esfumado que me transformou. Com um lápis. Eu nunca esqueci essa história. Achei uma coisa assim, ó, pra te ver que já era um pouco de dom também. É um dom, sabe? Eu acredito muito nisso, sabe? Então, eu acredito que o que eu faço hoje, eu nasci pra fazer. Então, eu fui escolhido, sabe, entre muitos pra fazer o que eu faço. Porque se tu me deixar 20 horas maquiando, eu vou maquiar 20 horas com o mesmo entusiasmo da primeira maquiagem. Com aquela sede de entregar o meu melhor e ver o resultado, sabe? Então, não importa quantas maquiagens eu faça no dia, todas elas vão ter a mesma importância. Quando que tu colocou assim, ó, que tu colocou um local, que tu teve um local que tu recebia tuas clientes, tu ia na casa primeiro, né? Eu ia, daí depois eu consegui comprar uma motinho e daí eu comecei a ir de motinho, em casa. Passei muitos Mas Réveillons morando em São tomando Luís banho. todo esse tempo. Todo esse tempo morando em São Luís. Não conheci o David, né? E fiz a minha pré-carreira, digamos, né? Ali enquanto eu trabalhava no comércio e aos sábados fazia essas produções. Então, e aí tu começou a ter nome comecei como a juntar maquiador. muita cliente. Aí as clientes, elas falam, né? As pessoas se indicam os serviços. Então, uma começou a falar pra outra. E foi aumentando, e foi isso. Uma me chamava aqui, outra me chamava lá. Às vezes, elas se juntavam entre 5 meninas. Começavam a beber pra sair. Eu tava lá no meio, maquiando elas. Então, era muito legal, sabe? Esse processo, assim. E aí depois tu decidiu, não tenho mais condição de dar conta de ir nas casas. Vou ter que ter um local, isso? Quando eu comecei a trabalhar daí com a minha outra chefe, em outra farmácia, daí ela me deu a oportunidade todo sábado não trabalhar à tarde, né? Meus colegas da farmácia queriam me matar, porque era um rodízio, né? Então, todo sábado de tarde eu folgava. Mas eu folgava pra trabalhar em casa. Né? Mas eles não entendiam isso, né? Mas tá tudo certo. E eu tava lá fazendo a minha agenda de maquiagem nos sábados à tarde. Então, sábado à tarde eu maquiava. E assim, foi aumentando ainda mais a minha clientela, né? Nesse momento aí eu já tava com o David, né? Só que o David e eu começamos muito novos, Como né? que tu conheceu o David? O David eu conheci numa festa. Eu cruzei, tinha Ele uma é de São rodinha. Luís também. Ele também é de São Luís. Todo mundo acha que o David é de fora, mas o David é de São Luís, Não, tu garimpou aqui. Garimpei aqui. Ai, pobrezinho do David. Eu lembro do David. O David era o Chimbim em pessoa, meu Deus. Hoje ele é um muso. Como que esse menino se transformou antes e depois? Ai, meu Deus. Olha, recebi a ajuda do Raí, né, do meu amigo. Porque o Raí disse assim, nós temos que pintar o cabelo do David. O David tinha uma mecha loira aqui, ó. Na frente, na franja. E a gente chamava ele de Chimbinha. E daí, nosso primeiro objetivo foi transformar o cabelo do David, né? Tu chegou a trabalhar com o Raí ou não? Sim. O Raí e o Raí e a Diana foram quem me abriram, né, o caminho. Porque o meu primeiro ponto fixo foi no salão deles. Então, eles que me abriram as portas aqui. Porque eles eram mais do cabelo, né? E eles precisavam de alguém pra fazer maquiagem. Tipo, o Raí maquiava, mas não dava conta, né? Sim, era muito Era cliente. muita cliente. Então, era uma coisa surreal que eu brigo com os dois até hoje. Porque que não tocaram, porque ia dar muito certo. Porque eles tinham, assim, uma luz única, né? E era muita gente. Era Mas gente agora caindo estão pra lá. fora. Também, estão fora do país, Estão em Paris, um beijo pra nós, estão na Itália. Itália, vamos mandar o link pra eles assistirem, claro. Não, olha, então eles deram essa força, sabe, pra mim ficar, pra mim. Depois, quando eu entrei na Vult, que foi onde eu tive minha especialização de escola, de maquiagem,
trabalhando com a Volt ali. E o David não tinha nada a ver com esse universo. Não, o David, como ele tinha 17 anos, ele tava indo no ensino médio quando começou a namorar comigo. Eu, com 20 anos, já tinha passado até fome, menina. Já tinha passado fome. Olha, minha vida, assim, ó, é um livro. Por que tu passou fome? Passei fome porque eu não tinha dinheiro, bem garota, Tá, né? mas tu saiu Porque de eu sempre fui casa? muito aventureiro, então, tipo, eu não tinha medo, sabe? Se tinha que ir, eu ia. Se eu te falar que eu já fui trabalhar até nas maçãs... Tá, mas para. Nada Vamos fazer contra, aquele... mas eu já Tu fui. sabe o programa do João Kleber, aquele para tudo? Como assim? Quando que tu Fui. decidiu sair de casa e foi pras maçãs? Fui, querida, assim, é bem louca, porque, na verdade, quando eu saí, foi bem nessa fase que eu saí de casa, então eu tava Que idade bem isso? fora do ar, assim. Não ligava o... Recém tinha feito 18 aninhos. Daí tu já foi pras maçãs? É, porque eu entrei na faculdade com 16, me formei com 16 Tu anos. fez o que, direito? Daí eu entrei em Direito, tava no meu terceiro ano de Direito. Estava no 5º semestre de Direito. 100% bolsista, porque eu sempre digo, né? Bicha burra morre pobre. Gente já é apedrejada pela vida. As pessoas que não aceitam, ainda Aonde vou que tu me dar o luxo de fazia? ser burra? Não. Aonde que tu fazia? Na No URI? IESA, querida, No na IESA. época de ouro do IESA, que era a segunda maior faculdade, né, do Rio Grande do Sul de Direito. Então, só perdia pra Faculdade dos Juízes. Tá, e qual foi o lapso que eu perdi que foi do IESA pra maçã? Querida, me deu um tilt na cabeça. Por isso, Bota vocês, tilt. papais, vocês têm que ser companheiros dos seus filhos pra não acontecer o que aconteceu comigo, viu? Porque eu fiquei louca, despirocada e fui atrás de um boy que queria namorar comigo. Larguei tudo, a gente fugiu pra se esconder nas maçãs. E lá na maçã que eu trabalhava colhendo maçã. Colhendo maçã e tudo. Ai, não, olha, Deixa eu tinha... saber, nós estamos Eu prometo. com quanto tempo de entrevista? Só pra gente calcular aqui. Que vai ter que ter 2 programas. 40 minutos. Não, tu tem ainda um tempinho. Tem um tempinho, vamos dar uma virada já. Tá, isso que eu ia te perguntar. Daí tu foi pra maçã, não deu certo esse relacionamento? Daí tu Ai, passou acabou fome lá? tudo, tive que me esconder, me fazer de hétera, assim, foi horrível. Pra mim não ser Quanto tempo estuprada, durou isso? foi uau. Quanto tempo durou? Um mês eu fiquei lá. Ah, não foi um Não, tempo. mas ó, querida, um mês a te aguentar nas maçãs, tu tem que ser muito homem, olha, Viu? porque, meu E o Deus do céu. serviço é pesado. É pesadíssimo. Eu levantava às 5 horas da manhã, tomava um café, eles davam um café pra gente, a gente saía, botava as botinas de plástico e subia na garupa de um trator. Ai, é horrível. Eu já passei coisas assim, ó. Ah, mas era divertido também, eu ficava era uma colhendo das experiência. 7 até o meio-dia. Olha, Rodrigo, a pessoa mais aleatória, eu vou duvidar de que exista. Faxineira, Até manicure, guria. não sei o que, não sei o que. Tá, Um dia eu peguei no rabo de uma cobra no alto de uma era de uma perigoso, árvore. era insalubre. Não, eu tive que pular da escada, porque eu peguei naquela cobra verde, achei que era um galho, quando eu vi era uma cobra, e eu me despenquei Tá, lá e daí de quando cima. tu decidiu, vou voltar, vou desopilar. Porque eu tive uma desilusão amorosa, né? Minhas amigas tentaram me avisar. Tá igual aquela Minha Vida em Marte, que ela vai lá se apaixonando, não quer voltar O mais. Raí avisou e disse assim, a Diana também, não vai, tá louca, nem bonita a criatura é. O que tu vai fazer com a tua vida? Larguei faculdade, emprego, larguei Faculdade, tudo. de graça. Eu abri mão, minha bolsa de 100% pra viver esse sonho E aí horrível. voltou, não tinha mais faculdade. Eu tinha trancado, eu poderia até voltar. Conseguiria manter minha bolsa, só que aí já tinha, ó, minha cabeça já tava no outro E lá planeta. que tu passou fome. Não, lá eu comi igual um pedreirão, que ainda não tinha fome lá. No primeiro dia, Pamela, eu cheguei fazendo a linha e servi uma saladinha, uma carninha, só que eu tava mantendo a pose, porque eram muitos homens, eram 50 homens. Aí tu pensa, 50 homens, muitos de lá eram presos e diários. Então, assim, Presos e diários, é um novo conceito. Presos e eu tava diários. um pouquinho assustado. Só que eu pensei, eu não posso dar pinta nenhuma aqui. Se eu der pinta aqui, são 50 homens. Eu vou ficar bem disfarçada. Botei umas calças bem grandes, umas camisetas bem Cara grandes. de mal. Cara de mal, mal encarado e tudo e tal. Eu me servia. E eles passavam por mim, olhando meu prato, tipo... Tu vai começar isso? Eu digo, vou. Eles começavam a rir de mim.
No segundo dia, depois que o fome. primeiro eu fui pra lavoura, no segundo dia, o meu prato era assim, ó, uma montanha de arroz, de carboidrato, de tudo. E eu comia horrores. Então, e tu era um fome pouco nas gordinho maçãs. ainda? Não, eu já tava mais definido Fome nas nessa maçãs época. não passou. Fome nas maçãs eu não passava, Tá. e o lanche da tarde era maçã. Então, era comendo as maçãs dos pés o tempo todo. Então, fome eu não Maçã, passei. tranquilo, Bem né? tranquilo. E onde que tu passou fome? Eu passei fome na época da faculdade, quando eu fui embora de São Luís pra morar em Santo Ângelo. Aham. E trabalhava na outra farmácia, na rede. Eu fui transferido pra lá. E tem várias histórias dessa transferência, mas eu não posso falar, senão a minha entrevista vai ser muito gigante. Mas... Resume, faz um resumindo, compacto. Fui pra lá e o meu salário dava contado pra pagar o aluguel, pagar as apostilas e os cadernos, né? Vademécum é um absurdo de caro, então foi horrível. Vadimeco. Vademécum mesmo, porque Deus que me perdoe. Era muito caro os É. livros e tudo mais, né? Tinha um professor que pedia 20 livros, tipo, oi, né? E não sobrava dinheiro, então o que eu comia? Arroz. Eu comprava um saco de arroz, daí um dia era arroz com ovo, outro dia era arroz com arroz, no outro era caldo de arroz, e essa foi a minha vida nessa fase. Então, fome eu Quando passei tinha um nesse cafezinho período. na farmácia, era um Querida, sucesso. faceríssima. Eu ia assim, ó, Mas tudo faz parte de um aprendizado. da não, tua não história. Morri, tô aqui bem gorda, vocês que reclamam que não tem comida ou que não querem comer o que tem, vão comer só arroz pra vocês verem o que é bom pra tosse. É parte da tua história. E aí tu retorna, daí tu É conhece uma o- confusão a minha vida, Deus! né? Tu já tá perdida aí, Não, ó. mas é que tu já era maquiadora, daí depois, mas tem uma história em Santa Catarina também. Vira. Essa aí é com o David, porque a minha virada de vida foi com o David, né? Amor, te amo. Ah, foi com o David. Tá, daí conheceu o David, o Chimbinha lá, na festa e Lindíssimo. tal. Aí, Não vou falar mais ai, Chimbinha, senão vai me matar. amiga. Tá, mas aí, Passou. aí a vida abriu. A Aí vida abriu, O porque David, daí... Quando eu retornei das benditas maçãs... Não, isso aí vai... Vou ter que... Não, olha, isso aí- não, tá bom, as pessoas vão ter que saber uma hora essa história, né? Que saibam Que pela seja minha aqui, boca, em primeira mão, do que- pela TV daqui. Exatamente, eu não contei pra ninguém isso. Adoro. É uma exclusividade. Exclusivo. Exclusivo. Bota aqui, ó. Exclusivo rodando, ó, na telinha. Tá, e daí? E nada contra, gente, quem vai pelas maçãs, pelo amor de Deus. É, por favor, não me complica Né? que já tá demais Já essa tá entrevista. demais, Já tô com é. 3 Tô processos na três cola. polêmicas, tá, mas enfim. Voltei das maçãs, né, e daí continuei trabalhando com o Raí, com a Diana, e consegui arrumar emprego na outra farmácia. Uhum. E daí continuei minha vidinha, tudo normal. Como eu conheci o David. Tudo normal, a tua tudo vidinha, normal, a tua vidinha então, super tranquila. né? Conheci o David numa festa. 2 semanas depois, eu me lembrei, o que gravou a minha mente é o sorriso do David. Então, eu me lembrava do sorriso daquele menino, do sorriso bonito. E a nossa amiga em comum, eu mandei mensagem pra ela, disse assim, viu, me diz quem é aquele menino do sorriso bonito. E daí ela me mandava. E daí eu comecei a conversar com ele. Então, a gente foi 2 semanas conversando, até a gente poder se encontrar, dar o primeiro selinho. Uma coisa bem de jovenzinhos, assim, apaixonadinhos, sabe? Com vergonha um do outro e tudo mais. E assim a gente foi. Como o David procurou emprego em todos os lugares em São Luís Gonzaga e ele não conseguiu, porque ele era novinho e tudo mais, não tinha muita experiência profissional. Ninguém quis dar oportunidade pra ele aqui. Inclusive, ele foi em vários salões da cidade, oferecendo o serviço dele como auxiliar, porque ele me auxiliava nos sábados, então ele já tinha essa experiência de auxiliar. E todos os salões negaram quando ele procurou ajuda, procurou por um emprego, então não tinha lugar pra ele, né? Inclusive, uma foi, tipo, muito, muito chata a situação, de olhar, tipo, tu que auxilia o Rodrigo, tipo, não, sabe? Não. Então, a gente se obrigou que o David estava muito triste porque ele não conseguia emprego e é complicado quando só uma pessoa dá conta de tudo, né? Então, era só com a minha renda que a gente tava vivendo. E vocês já moravam juntos, Nós já tinha uma morávamos casa. juntos, nós alugávamos a casa azulzinha, que muitas de nossas Eu clientes já sabem. fui. E nós atendíamos lá. E daí a gente decidiu ir trabalhar a temporada em Santa Catarina. E daí a gente foi pra Santa Catarina. Ficamos 2 anos lá. No inverno a gente passou vocês muita necessidade Trabalhavam lá. no que lá? Trabalhávamos num restaurante. O David era caixa no restaurante, um caixa geral. E eu trabalhava... Como eu não tinha perfil de praia,
Porque eu não sei vender na praia. Porque na praia, na praia, amiga, é só os fortes. Porque você tem que andar no sol, tem que andar correndo. E gritando e chamando o cliente. E se tu não cuidar, outro garçom pega a tua praça. E daí os 10% que vem de comissão você não pega. E Tu o não salário tinha é esse só perfil. a Quando tu comissão. ia, tu já voltava, não, já tava não tinha mais passando cliente. fome. Porque o meu perfil, ele é de atender e atender com excelência, atender bem. Então não é pra andar atender gritando as pessoas. Ô, quer uma cerveja aí? Já trago aí pra ti. Quer um pastel? Aí, quando vinha trazer, já tinha outro servido. Exato. Então, assim, não deu muito certo. Comecei a ficar depressivo. Daí até que me levaram pro restaurante. Daí o restaurante que tinha a classificação 5 estrelas. Era outro protocolo de atendimento. Aí Era se com encaixou. calçado, era bem vestido, bem limpinho, maquiadinho. Então, tava no meu chão, sabe? E ali deu super certo. E nós trabalhamos 3 temporadas no total lá. Então, no inverno a gente passava necessidade, porque não tinha emprego. E no verão, daí a gente ficava bem. E daí até que eu e o David conseguimos emprego dentro das nossas áreas de atuação, né? Eu consegui trabalhar dentro de um salão que produzia noivas. E eu trabalhava durante a semana num editorial, numa empresa que fazia catálogos de moda. Então, trabalhava produzindo daí só modelos. Aí tu já começou também a ganhar mais experiência. Mais experiência, comecei a juntar um capital. Então, ali a gente começou a nossa vida a melhorar. E o David começou o curso dele de cabeleireiro lá. E daí ele conseguiu, graças a esse curso, entrar dentro do salão do professor dele, que era quem contratou ele e que trabalhava com as marcas que nós trabalhamos hoje. Então, foi ali que a gente teve essa experiência de produtos premium, sabe? Produtos melhor, onde a gente pegou essa visão de qualidade de cabelo. E aí vocês voltam a São Luís. Voltamos a São Luís por conta do destino, passou-se os anos, eu entrei em depressão, tive crises de ansiedade, síndrome do pânico, por conta do meu trabalho. Porque se você não vai preparado para o litoral, você passa necessidade, eu acredito que tudo assim, né? Só que lá as coisas são muito rápidas. Você é substituído muito rápido, você é trocado muito rápido. Tudo pode dar muito certo, mas tudo pode dar muito errado, muito rápido. E a gente não estava muito preparado para viver toda a loucura que é. E pela pressão do meu trabalho, porque eu deixei de atender público final, comercial, né? As pessoas normais, para mim atender as empresas. Então, o meu contato era com as estilistas, era com as donas da marca, e era muita pressão, né? Era muita responsabilidade tu assinar a beleza de um catálogo. Quem é que disse assim, vamos voltar? A vida. A vida entrou num momento foi muito forte, assim, o que aconteceu, porque eu tava muito depressivo. E eu disse que eu não aguentava mais aquilo. Então, eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu tava num ponto quase de cometer suicídio. Eu tava muito triste, muito deprimido. E eu disse, eu não aguento mais. A partir daqui, faz o que tu tiver que fazer, mas só decide por mim, Deus. Na outra semana eu perdi meu emprego. Do nada. Eu fui demitido dentro de um carro. Porque eu não tinha contrato, não tinha carteira assinada, não tinha nada. Pessoal, muito obrigado. A partir de hoje você não faz mais parte da nossa equipe. E tudo mais. Eu fiquei meio sem entender. Minha preocupação era, será que eu atendi mal as pessoas, né? O que eu nunca fiz na minha vida. E depois me contaram o fato do que realmente aconteceu. Mas enfim, o David na outra semana também perdeu o emprego dele. E aí tu já tinha um local, já tinha alugado um salão? E daí a gente se olhou e tipo, vamos abrir um salão. Vamos abrir aqui. E a gente abriu. E estamos aí. E foi ali aquele perto do CTG. Perto do CTG. O primeiro, no caso, em formato já, com a ideia de que vocês pensariam já de um salão com as características de vocês. Isso? Não. Não, porque, tipo, o salão ali, ele foi, na verdade, uma coisa improvisada, né? Era na sala da nossa casa. Depois foi pra dentro do quarto. E a gente foi consumindo a casa toda, aquela casa assombrada. Essa história eu não vou entrar. Não, porque senão nós vamos até amanhã com esse velho dessa casa que aparece. Ai, horrível. O que o Adilson tá morrendo daí, sabe por quê? Porque ele sabe que eu sou cagada de medo de espírito. E aí eu...
Eu não vou falar. E esse aqui vem me contou todas as histórias. O Edilson nem sabe, depois conta pra ele sozinho. As histórias dessa casa, que tinha um velho, que um gato que atirava bola, não sei o que. Eu quase morri, eu fiquei um mês sem dormir dessas histórias. Bom, e aí quando que veio o projeto Urban nesse estilo que ele está? Então, o Urban, na verdade, o David, ele sempre foi muito empreendedor. E eu sempre fui a pessoa retraída. Então, eu sempre tive muito medo de arriscar. Já por conta de tudo que eu passei, né? Que todos os meus tiros deram errado. E outros eu fiz questão de destruir. Então, Não, o da maçã ganhou a entrevista, né, tá? tudo Vai certo, ficar registrado aí da memória certo. coletiva. E daí, guria, o David pegou e ele disse assim, Rodrigo, nós precisamos achar um ponto mais comercial, porque a gente não vai conseguir vender mais se a gente não aparecer para mais pessoas. Então, David começou a procurar sala. E o David, depois que ele bota uma coisa na cabeça dele, ninguém tira nada da cabeça dele. Tipo, tudo que ele quer, ele traça, ele vai, ele faz até acontecer. E foi assim com a sala. Então, apareceu o negócio da sala. Nós trabalhamos 1 ano em São Luís, juntando todo o dinheiro. Todo o nosso dinheiro era contado. E a gente pegava... E a clientela foi, né, Rodrigo? Quando abriu o salão, tu tinha clientela. Começou, levou 2 meses e meio pra começar, pra ter aquela explosão, né? Tipo, de maquiar e arrumar 30 pessoas em um dia. Então, levou esse período, né? Até as pessoas saberem que eu tinha retornado e tudo mais. Como eu já tinha antes muitas clientes, né? Então, foi dali só aumentando. E daí apareceu a sala pra gente comprar, a gente comprou a sala e deu tudo certo, e o salão tá aí, né, enorme, lindo, maravilhoso. Com Ali uma equipe, sim a né? gente conseguiu colocar a nossa identidade, conseguiu colocar como a gente queria, porque eu não queria um salão comum, porque salão tem um a cada esquina, então eu não queria fazer mais do mesmo, sabe? E o David também não queria ser mais um cabeleireiro. Então, o nosso propósito de vida dentro da profissão sempre foi transformar as pessoas, né? E oferecer coisas diferentes, experiências diferentes, um atendimento diferenciado. Então, esses são os nossos pilares, né? Então, entregar qualidade, com conforto, com sofisticação e antenado a tudo que está acontecendo lá fora. Viu? Nós vamos ter que marcar outra entrevista, Vamos porque marcar. daí eu vou pegar as brechinhas que não foi nessa, tipo, Casa Assombrada, as coisas assim, né? Que não deu para encaixar, mas nós estamos nos encaminhando para o encerramento da entrevista. Ok. E aí, eu quero que tu fale, vocês estão com um grande projeto. Um grande projeto que está surgindo. Já surgiu, na verdade, né? Já Qual estamos é em a andamento. previsão? Dá um spoiler para o pessoal entender como que é, mais ou menos ter uma dinâmica de o que é esse projeto para o ano. É para esse ano ainda? É para esse ano. Ele está acontecendo, que é... Ai, tô me sentindo traindo o David falar assim, sem o David, né? Não, mas vocês vão ser convidados até pro programa da Camila. Oh. Daí vocês vão falar sobre empreendedorismo mesmo. Hoje aqui é pra conhecer a tua história, mas aqui tu vai dar um spoiler no final aqui. Né? Então, está vindo aí o nosso novo salão, que é um salão com uma estrutura em outro local do que está? Em outro local diferente do nosso. Então, ele vai ter uma estrutura gigantesca, ele vai ser um salão muito imponente. A gente quer trazer para São Luís realmente a experiência que as nossas clientes de São Paulo, clientes de fora vivem, sabe? A gente quer que as são luisenses e todo o pessoal da região vivam essa experiência. Porque salão de beleza é algo que não é um serviço supérfluo. A gente está lidando diretamente com a autoestima das pessoas. E quando a gente olha para isso, que é sobre transformar como uma mulher se sente em relação a ela mesma, a gente está lidando num tocante muito importante e muito sério. Então, a gente quer trazer para as nossas clientes, né, e para as novas e futuras clientes, né, o que há de melhor, Meu o que há Deus, de tô mais só tentando imaginar esse moderno. novo conceito. E previsão de A gente está inauguração. prevendo abrir no meio do ano. Mas já tem construção? O que que é? Ai, eu tô curiosa. Então, o projeto já foi aprovado semana passada, né? E agora a gente começa a entrar na fase de execução. Então, o salão ele vai ter mais de 300 metros quadrados. Então, ele vai ser uma coisa gigantesca. E
Vai acontecer. Tá. Calma, vai acontecer. Aguardem os Aguardem, próximos gente, capítulos. aguardem, vocês não perdem por esperar. Rodrigo, eu quero te agradecer. Eu Que bom também. conhecer um pouco da tua história. Passou tão rápido que nós Passou. nem vimos. E é que bom que as pessoas podem ter a oportunidade de conhecer também um pouco da tua história. Porque às vezes percebem, ai, que lindo o salão dele, mas não sabe toda a trajetória que ocorreu por trás, né? Todo o Exato. caminho que foi percorrido. Quero que tu deixe uma mensagem para as pessoas que, através do teu trabalho, através das tuas ações, das tuas comunicações, se inspiram. Primeiro lugar, não me processem, tá? Nem eu, por favor. Tudo que eu falei aqui, gente, foi algo que aconteceu Não comigo. pode ser usado Contra mim, tá? Amo vocês. E o que eu quero dizer para as pessoas é que, independente da posição que vocês estejam, de onde vocês tenham nascido, de onde vocês tenham crescido, que vocês acreditem no potencial que existe dentro de vocês. E que nada pare vocês. Mesmo quando as pessoas rirem, mesmo quando as pessoas falarem mal, mesmo quando as pessoas criticarem, simplesmente continuem fazendo aquilo que vocês nasceram para fazer, que com certeza os frutos vocês irão colher, sem prejudicar ninguém, sem passar por cima de ninguém, com honestidade, com transparência, que o resultado ele sempre vem, tá bom? Bem, muito obrigado. Nós retornamos na próxima terça no Gente Daqui.